Boa noite! Mais uma semana se passou, parece que foi super rápido. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que nós estamos tendo como costume desenvolver, onde a gente procura chegar cada vez mais perto de você com assuntos cada vez mais polêmicos ou assuntos que ainda são tabus. Existem alguns assuntos que cercam ainda a nossa sociedade, que muitas pessoas têm dificuldades. O pessoal já aparecendo. Sejam bem-vindas. Tânia, querida, foi um prazer fazer uma homenagem para você aqui na Câmara. Seja bem-vinda e degustem deste assunto, que é muito difícil, e a gente vai tentar explicar um pouquinho. Du, seja bem-vindo, Du. Vamos lá. Aqui hoje, doutora Sônia Dini, que por uma sorte do destino é minha mãe, e não estou puxando sardinha porque é uma advogada altamente conceituada na vara de família, no assunto, na advocacia familiar, e é um dos grandes ícones da advocacia em relação à alienação parental. Vai contar um pouco do passado, como que começou. E doutora Letícia França. Letícia França, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Letícia faz parte da comissão OAB. A comissão da mulher advogada da OAB Comissão da Sorocaba. mulher advogada. Seja bem-vinda, representando aqui também a nossa OAB. E tenho que dizer que é um assunto muito polêmico, por isso que a gente escolheu mais uma vez, duas convidadas, para que a gente possa falar um pouco mais do assunto. Cada um fala um pouquinho. Fernando Santos, boa noite. Vanessa, mais uma vez. Doutor Marcelo Alonso, vamos chamá-lo aqui também. Viu, doutor? Seja bem-vindo. Nossa live já começando aqui com uma movimentação atípica. Eu tenho certeza que hoje vai pegar fogo. Quero dizer só aqui, mãe, Letícia, que eu vou parar de falar um pouco, porque teve um comentário na penúltima live que eu estava parecendo o Faustão. E só eu falo. Só eu. Ó, o Faustão. Fernando, os assuntos são legais. Pô, mas você tá que nem o Faustão, não deixa ninguém falar. Parece que é meu filho? A Simone. Si, bem-vinda. Cida Poença. Pedro Paulo Moron Gagliardi. Pedrinho, você também vai vir aqui, escolha algum tema. Soninha Paz, nossa historiadora. Corrá. Vamos lá, gente. Olha lá, o gabarito positivo está na genética. Marcelo Alonso, querido, você é maravilhoso. Vamos lá. Alienação parental. Primeiro vamos entender. O que é alienação parental? Sim. Alienação parental está muito em voga, as pessoas falam muito, e se a gente fosse estender sobre isso, vai ficar a noite inteira, né, doutora? Porque é uma coisa muito séria, muito grave que está vendo. A alienação parental foi descoberta mais ou menos, foi conhecida em 85, mais ou menos. 85? Foi um década de 80. Né, doutor? Psiquiatra forense, né? Richard Gardner. Psiquiatra também. E ele ficou desconfiado dessas coisas, né? Daí, com o tempo, foi descobrindo que a alienação parental é quando o pai briga com a mãe, ou a mãe briga com o pai, e um dos dois fica inconformado, e inicia-se um processo de desconstrução. Ele quer destruir a imagem do pai, do filho. Acho que tem meu pai é maravilhosa, né? Então, ou a mãe ou o pai. Ou a mãe ou o pai. Os dois são alienação parental. Desculpa falar, mas a mãe diz que é muito mais que ela. Mas ela tem mais. A história mostra que a mãe faz mais. Às vezes o pai aborrece. Normalmente, quem fica com a guarda das crianças são as mães. É galinha. Agora está mudando um pouco a guarda compartilhada. Diminuiu. Mas... Doutora, vem mais para cá, que você é muito bonita para você ter que falar num vídeo aqui. Então, agora, hoje, com a guarda compartilhada, os pais estão tendo mais contato com os filhos, mas antes a guarda ficava mais com as mães, né? Com a guarda unilateral. Mas a alienação parental, o Rubens Gardner falou, ele descobriu, né, no estudo que ele realizava, que era um sentimento que é incutido na cabeça das crianças por um dos genitores para repudiar o outro, sem que tenha justificativa. Então, com qual intenção? Com qual intenção? Destruir a família. Desmoralizar, cortar o vínculo com aquele outro genitor,
para não desqualificar Incutir ele. falsas memórias. Isso, também. Destruir as memórias boas e incutir falsas memórias. Isso é importante. Então a gente já sabe que a alienação parental está aí na Então, destruição a imagem. na imagem de um dos genitores para tirar algum proveito, alguma coisa, ou alguma briga, ou alguma coisa. Normalmente, a alienação parental acontece no ambiente de divórcio ou pós-divórcio, né? Em que eu uso o filho como um instrumento para me vingar do outro. Entendi. Então, eu vou lá e quero desmoralizar ele. E a criança fica no meio desse ping-pong. Isso, exatamente. Daí eu vou lá, xingo o pai. Vou lá, seu pai é inútil, devagarinho, né? Seu pai é inútil, seu pai não paga pensão. Ou feito pela mãe também. Ou feito pelo pai também. Sua mãe não vale nada. Daí vai A namorada do pai também? Isso. Vai... Ah, a namorada também pode fazer alienação? Primo, irmão, vô. É importante falar quem são os atores, né, da alienação. Os guardiões, né? Da alienação parental. Tem o alienador, que é a pessoa que pratica a alienação parental visando a desmoralização do outro. Tem o alienado, que é a pessoa que sofre com a alienação parental. E a criança. As maiores vítimas são as crianças, né? Mas o alienador pode ser tanto a mãe, como o pai, como os avós, os familiares, primos, amigos. Então, exatamente. Daí, por exemplo, eu sou mãe de uma criança, levo na casa da avó, da minha mãe, e ela fica falando mal do pai na frente da criança, com o intuito de afetar a relação entre pai e filho, entendeu? Vamos lá. Então, e qual que é a consequência disso? O mais importante, que eu depois deixar de falar, que faz 10 anos que eu estudo isso, que eu me empenho com isso, né? Pela revolta. Mas se você falou 85, faz mais de 10. Não, mas é que a alienação... Na verdade, doutora, surgiu com um processo que eu... Então, isso que eu falo, queria que você falasse aqui. Saiu do Fantástico. Você pensou, porque saiu, eu lembro do... Rapidinho, vou falar. Ai, como é o nome do repórter que foi lá em casa? César Barroso. Não, o César Barroso foi aquele... esqueci o nome dele. Ernesto Paglia. Eu lembro. Na verdade, eu não apareci na reportagem, porque eu ia identificar a criança, né? Advogado, eu ia identificar. Mas, na verdade, aparecia num processo, notas fiscais, era um processo de pensão, né? Obrigada. O pai se recusava da pensão. Daí eu falava, como é que ele está conseguindo? Não entro dentro de casa com o tempo. Eu mandei esconder um gravador, isso foi 10 anos, dentro do armário que desce para filmar. O pai punha lá fora o gravador, o menino entrava e tirava fotografia das notas fiscais. Olha que coisa grave. E foi muito longe, saiu do Fantástico. E, na verdade, o menino hoje tem uns problemas horríveis. Isso, a alienação parental da consequência depois? Destruiu a criança. É que a gente tem que falar... A mãe dele está me assistindo hoje. Doutoras, a gente tem que falar muito rápido sobre os temas, porque senão a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Não, só deixa eu falar aqui, ó. Luciana Aro, doutora Luciana, você também tem que vir. Alessandro Mescoloto, boa noite. Vanderlei Aca nos acompanhando. Nosso amor. Amor da nossa vida, Cida Delcístia. Que lindos. Linda você, Cida. Ronaldo. José Ronaldo. Sônia, você é linda. Que linda. Vi ele esses dias. Dei um beijão nele. Olha lá, ó. Ótimo assunto. Vai instruir os cidadãos. É isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa importante, Fernando. Muito importante, doutora, que você sabe também. Evelise Castro. Sônia, meu amor, que saudade de você, profissional Evelise. E grande amiga. Adoro, Evelise. Vai ser uma vez. O que é importante falar, que eu vou falar agora para vocês aqui, que é muito sério, que a alienação parental toma uma tal forma que hoje as mães pensam, os pais pensam que não tem assim como descobrir. Tem. Existe no fórum, quando a primeira coisa que você percebe quando a criança está esquisita, não quer ver o pai. Por quê? Estou com um caso assim. E também, doutora, quando a moeda de troca, quando a criança é usada como moeda de troca. Estou com um caso que o pai é rico e a mãe foi morar com ele por interesse financeiro. O que ela está fazendo? Ela está querendo coisas que ela não tem direito, porque houve um nível estável, né? Ela não tem direito daquelas coisas. Então, ela está pressionando. O menino, do dia para a noite, não quis fazer o pai. Então, nós fizemos um processo em um mês. Hoje explicamos direitinho para o juiz e ele vai ser submetido, passou para o NMP e vai ser submetido para um psicólogo. E não vão pensando que não descobre, porque o psicólogo tem um jogo chamado Ludo. A criança distrai e ela conta. Isso acarreta a perda da guarda e, às vezes, do próprio poder. Por exemplo, o que a alienação afeta a criança? Ela pode vir a ter depressão, baixa autoestima, até cometer suicídio. E drogas. Drogas, uso de álcool, abuso de álcool.
Hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já caracterizou a alienação parental como uma doença. Ah, é? Já. Uhum. Cientificamente ela é aceita? Sim. Na OMS, eu acho que eu vi que ele não está ainda como doença. Já tá, saiu no IBD. É novo. É. Não sabia não. Anessi, Caroline Valéria, alienação muito séria. Marcelo Alonso, Fernandes, Ivete, Thelma Maria, mamãe do meu amigo Sandro Dini, beijos. Que linda. Pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que fazer essa interação. Os adultos que pretendem ter filhos deveriam pensar que filhos são para sempre. Na relação de divórcio já é duro para a criança. Daí o pai vai lá e faz alienação parental, atrapalha muito mais, às vezes por um sentimento egoístico, né? Da pessoa achar que é propriedade da criança, daí acaba piorando mais a situação. Eu tenho que falar uma coisa que é muito importante, eu preciso falar. Que esses dias em agosto, parece que 8 de agosto, as mulheres se reuniram para ir na Praça dos Seis Poderes para protestar. Por quê? Olha que coisa grave. Tem gente que é doente, né? Elas diziam, quando estava difícil de provar, elas falavam que a criança, o pai tinha abusado da criança, ou estuprava a criança, e ele incutia nos filhos a falsa memória. Essa falsa memória. Então, o juiz tirava, com o decorrer do tempo, foi descoberto que elas inventavam isso. Agora, quem fala a verdade, ela não acredita nela, então ela pede a guarda. Você está mentindo. Meu pai é muito esperto, tem dinheiro, às vezes a mãe não tem, ou ao contrário, a mãe não tem. Então, elas foram protestar, porque tem muitas mães desesperadas, porque agora elas contam a verdade que os pais estão abusando, e o juiz acha que... E vou fazer uma pergunta para cada uma. Como identificar a criança que está sofrendo alienação parental? Primeiro para você. Ela fica, não quer mais o pai, ela não quer mais o pai. Você recusa. Ou a mãe, não quer mais ver. Vai no psicólogo, né? O psicólogo faz uma avaliação, vê se... Não, mas isso daí, doutora Letícia, eu acredito que nós estamos falando em pessoas que têm ainda uma possibilidade de levar no psicólogo, né? Sim. E a maioria que acontece hoje é baixa renda. E são pessoas que são para essas pessoas que a gente fala que muitas vezes não tem o dinheiro para levar no psicólogo. Dentro de casa, como que é? Acho que o pai começa... Então, quem que vai responder essa pergunta? Eu acho que dá para dar o exemplo que a própria lei fala de atos que se configura como alienação parental. Porque daí acho que vai trazer bem para quando alguém estiver diante de uma alienação parental, conseguir identificar e tomar as providências. Então, por exemplo, o que a gente já falou, desqualificar, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e na maternidade. Então, vai lá e desmoraliza, xinga o pai ou a mãe na frente da criança com o intuito de romper vínculo, dificultar a autoridade parental. Então, eu tenho a guarda compartilhada, por exemplo. Daí o filho vai lá e pede para mim, mãe, me dá um celular. Daí eu falo, não é o momento. Daí ele vai lá na casa do pai e fala, pai, eu quero o celular. Daí ele fala, tá bom, vou comprar para você. Então, ele acabou tirando a autoridade da mãe, não houve a conversa, com vantagem, não houve a conversa, e daí acabou tirando a autoridade um do outro. Outro exemplo, muito comum, dificultar a realização do regime de visitas, né? Então, o pai vai lá, tenta ter contato com a criança, realizar a visita, e daí sempre tem uma desculpa para não realizar. Sempre tem uma desculpa para não realizar a visita. Então, a criança não tá, a criança vai passear, então sempre tem uma desculpa. Sempre que for uma coisa corriqueira, que sempre acontece essa desculpa, daí tá diante começa a caracterizar. Isso, não é um fato isolado, tem que ser algo corriqueiro. Doutora Sônia Dini, tem duas perguntas para você aqui. A primeira, Rose Pacheco. Como provar para a justiça que está havendo alienação parental? E a outra, doutor Marcelo Alonso. Pergunta. Como caracterizar para constar no processo? Responda, doutora Sônia. Olha, eu vou falar para vocês, porque eu entendo disso, mas dessa parte, são mais de 10 anos de estudo sobre isso, que eu sou muito contra isso. Nossa, tem um pavor. Então, eu nunca fiz isso com vocês, né? Jamais. Nunca. O pai é um patrimônio, né, pro filho, ele é o herói. Pena que é tão difícil provar a alienação parental. Tá vendo? Todo mundo não. Eu tenho coisa. A primeira coisa que tem. Então vamos lá. Como caracterizar para constar no processo? Vou explicar para você. E como provar da justiça que está vendo. Mas a alienação parental ela é mais inteligente, viu? Ela não é descarada assim. Tá? A mãe fala assim: a visita das 7 às 10. Se for 7h, a mãe não deixa mais.
Se for 10 horas, não, cadê meu filho? Não, então, ela deixa de comunicar ele de médico, ela deixa de participar ele de reunião de escola, ela exclui. Mas isso é um processo lento, processo de formiguinha. Aquilo aqui, Fernanda. Aqui na tela. Então, o que acontece? É fácil, sim. É fácil. Então é fácil de provar no processo. Não é chegar e falar para o juiz, é prova. Quando tem indícios de prova, quando tiver indícios, o juiz pede para fazer uma análise psicológica da criança no fórum, daí ele vai verificar se tem alienação parental. Então, o indício seria, tento visitar a criança, não consigo. Vai que um vizinho e ele vai ser recolhendo que conseguiu ver isso. O pai lá batendo na porta da casa da criança horas e horas e ninguém veio atender. Conversa no WhatsApp da prima. E como levar isso para o juiz? Não, deixa eu explicar. Então, com um caso aqui que ele está me vendo, não vai ser claro que ele não vai nem se manifestar, um caso muito grave. Então, a mãe fez o menino do troca, um pai maravilhoso, que a vida todinha vive bem com a criança, de repente o pai não pode mais ver o filho vê o pai, fica louco, chora, grita. Então, o que eu fiz? Eu entrei com uma liminar, gravamos, tem que ter paciência para que seja provada a alienação, não chegar para o juiz falar. Então, nós falamos assim, ele falou, eu não estou vendo meu filho, tenha paciência, ela vai cair na ratoeira. Então, nós fomos devagarinho, esperando. E o menino gritando, e a gente pega assim, e WhatsApp, eu preciso falar com você, e vai na escola, e o menino grita, então daí ele manda para o juiz. E no dia, eu acho que demorou uma semana, o juiz já mandou para o psicólogo já está mandando fazer, e não tem como vai descobrir. Então, aquele tabu que você viu lá na década de 80, já não existe mais? Como assim? Na demora da alienação parental. Não tem mais. Ela é liminar, né? Vamos lá. Eu até consigo celular para ajudar. Luciano Dini, padrinho, bem-vindo. Meu irmãozinho lindo. Olha lá, Julieta, tem um assunto aqui que eu quero, ó. Ih, caramba. Mas é bom ter prova, e chegar para o juiz de boca e falar. Não dá. Tem que ter consistência, tem que ter consistência. E é fácil de pegar. É gravar, prestar atenção, né? Às vezes na conversa no WhatsApp, ele fala, eu quero ver meu filho, e daí Porque a alienação existe e ela está cada vez pior. Pessoal, tô começando a ficar com implicância, eu vou acabar com essa live, já não parar só de falar de Sônia. Tá aqui falando. Super Sônia, mãe acima de tudo, guerreira, orgulho de te conhecer. Alexandra Teixeira Rodrigues, Sônia, amamos você. Alguém pode falar de mim, da doutora Letícia, aqui um pouquinho só? Eu. Hein, doutora? Felipe Costa, eu tenho uma pergunta para a doutora Letícia. O pai ou a mãe que pratica alienação parental está sujeito a alguma sanção de lei? Sim. Pode ser tomado várias atitudes pelo juiz, várias medidas, né? Vou pegar aqui na lei para não me perder. Mas de guarda, né? Pode ser cumulativa também essas medidas. Então, o juiz declarando, se ele vê que tem vários níveis de alienação parental. Tem o nível mais leve, o nível moderado e o nível severo. Isso. Se for mais leve, o juiz vai lá e vai dar uma advertência, conversar com o alienador, tentar evitar. Daí, outra medida que pode ser tomada pelo juiz é ampliar o regime de visitas para tentar... Deixar ele mais próximo. Isso, para tentar estreitar as relações, que às vezes está esgarçada pelo fato de ter havido essa alienação. Estipular uma multa para o alienador que pratica. Então, se ele... normalmente o juiz começa com mais leve, se ele vê que não dá certo, daí ele aplica a multa. Daí também pode haver exigir o acompanhamento com o psicólogo para tentar... Tudo isso a lei garante. Isso. Vamos lá para frente. Até a perda de guarda. Até a perda de guarda, Muito até a bom. suspensão da autoridade parental, que é o mais grave. grave. E a visita assistida. Isso, se ela perde a guarda e só vê o menino com sua justiça, com alguém. Passei isso com o meu neto, tá vendo? As pessoas começam a desabrochar. Passei isso com o meu neto. Ainda acontece às vezes. Muito triste. Então, é importante ressaltar que pode acontecer com os avós, né? Isso eu não sabia. A namorada do pai ou da mãe é muito comum por causa da inveja. Isso. E tem ciúme do namorado, da namorada. Vamos lá. Agora, doutora Sônia, pergunta para você. Isso é uma coisa séria. Boa noite. Thaís Nascimento. Boa noite, doutora Sônia. E quando a genitora não proíbe a visita do genitor e mesmo assim ele não vem na visita,
E o dia da audiência, ele acusou de dificultar a visita. O que deve ser feito? Prova grave, fotográfica. Na verdade, aí não está diante de uma alienação parental, e sim de um Não. abandono. Descumprimento. Além de descumprimento, o abandono afetivo. Ela né? pode entrar na justiça e pedir o cumprimento de sentença, né? Isso. O que eu não aconselho, porque ninguém pode ver na marra. Ele não vai ver o que ele não tem. Seria mais o abandono afetivo. Ela pode processar ele por abandono intelectual. Francine, minha filha tem 5 anos. Chama o padrasto, a qual convivemos há 4 anos, de pai, mesmo sabendo que ele não é pai biológico dela. Posso ser acusado de alienação parental? Não? Mas eu quero falar uma coisa muito séria. A alienação parental é uma coisa, a síndrome da alienação parental é outra. A alienação parental é quando a mãe está praticando. Então, os estudos dizem que até que a criança tenha 8 anos, a porcentagem é que ele reverta e ele fique saudável é grande. Idade, né? 8 a 11 anos. Antes disso é perigosíssimo, depois disso é perigoso. O que acontece? O dano é tão grande que eles praticam no futuro, é o modelo que eles têm, eles vão fazer isso também. E assim, na síndrome, eles desenvolvem a doença. Olha que coisa mais triste, né? A alienação, ele está sofrendo aquele processo. Depois que fazem bastante maldade, que o pai não sabe, ele passa aquele processo todo, o que acontece? Ele fica infeliz. Ele tem remorso. Eu quero que você fale o seguinte, e depois quero que você fale. O que acontece com um adolescente que sofreu alienação parental? Ele pega raiva de quem Pega fez? raiva do alienante. Ele pega raiva. Ele não quer ter contato mais não, com ele. Ele pega antipatia, ele falta amor. A nível inconsciente, ele não gosta mais de quem fez com ele. Não pega de quem fez, de quem praticou. De quem praticou. Ou contra o... A nível inconsciente de quem praticou. Ele pega raiva, não sabe por quê. Tem gente então, se o pai fez alienação com a mãe, ele na adolescência... se a alienação não for interrompida, ele vai ter raiva da pessoa do que... síndrome, do síndrome. Então tem que cortar... Isso. Não desenvolver a doença, que é a síndrome. Depois que pega a síndrome, é difícil. Gente, nós estamos com mais de 130 comentários. Pessoal, desculpe, mas hoje acho que nós estamos... Anselmo. Oi, Anselmo. Olha lá. Doutora Sônia domina. Também tem 80 anos de advocacia? Não, é porque eu tenho raiva dessas coisas que a mãe faz com o filho. Então eu vejo que isso não pode ser. Gente, vocês desculpem quem eu não consigo ler, mas depois, Letícia, doutora Sônia, vão responder todo mundo que está aqui, ó. Vocês podem ter certeza. A gente pode fazer até, né, muita doutora? gente. Porque a característica da alienação, o fundamento e o que acontece e quais o que ele faz para isso ser caracterizado, é muita coisa. A gente pode se comprometer a fazer um resumo. Sim. E o Fernando... É isso aí. Felipe Costa, qual a consequência legal do pai ou mãe que pratica? Já falamos sobre isso daí. Andréa Salgado. Oi, Andréa. Tânia Sanches, Anselmo Bastos, os melhores advogados da família, Sônia Dini. Olha lá. Tem doutor aqui, né? Vai ter que comer um saco de saúde. É bom frisar que é com o tempo que se vai provar. E é verdade mesmo, né? Olha aqui, ó. São frases soltas e habituais. Às vezes, ela nem percebe que elas fazem. Normalmente, a alienação parental, às vezes a pessoa não tá ela não percebe, ela espera. Ela vai dar, o pai não dá uma coisa, foi muito bonito você falar isso. A mãe dá. Eu quero dar isso para mim daqui. De repente, ela fica refém. A filha quer tudo, e a mãe fica desesperada. E ela paga pela consequência do que ela fez, não é? Exatamente. Doutora Sônia, tradição, ó. Tradição. Tá com inveja? Vamos falar um pouco de mim, da doutora Letícia. Ninguém fala da gente. Ele é ciumento. Vamos lá. Verdade, doutora, só faltava estar falando de você, né? Vamos lá. Gente, vamos falar um pouco mais. Eu quero saber... Mãe, eu falei que ia falar com você sobre como que foi descoberto essa alienação parental. Você falou que foi na década de 80, né? 80, né? 85 que saiu mesmo o livro e o tratado, né? O conceito foi mais ou menos nessa época. Agora, a lei no Brasil foi em 2010. Foi depois que eu fiz saiu. Apareceu? Doutora Letícia, eu lembro, fantástico isso na minha casa. Nossa, achei. Doutora Alexandra. Está postado no meu Face a reportagem. Você vai falar tudo. Só que tem uma médica, uma advogada que fala porque não apareceu, mas foi eu quem fiz isso. Meninas, estamos batendo recorde, hein? De acompanhamento. Legal. Hoje, sendo considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, existem critérios para que sejam avaliados pelos peritos, o que ajuda muito hoje a comprovação. Lembrando que, ao ser considerada doença, passa a necessitar de ATT na área da saúde também.
Então, considerando como doença Os só os casos tá vendo? graves. Assim, quando desenvolve a síndrome. Uhum. Quando chega naquele ponto que a criança está totalmente, nesse caso Por que isso que nós é temos, bom identificar o quanto antes e para que não cortar, e saber aconteça. que você não tem dinheiro, corre no conselho tutelar. Vamos lá. Mais uma. Escutou, Fernando? Escutei. Vai no conselho tutelar, denuncie. Mais uma. É que muitas vezes é constrangedor, eu entendo. Sabe? Não, a Meu filho que Nina morra. Rose Pacheco. A Oi, criança amor. acaba sendo obrigada a voltar ao convívio do pai ou da mãe, caso seja comprovada a alienação parental. Assistir. Caso afirmativo, isso seria prejudicial à criança? Mas ela precisa, se for grave, ela precisa ser assistida, né? É. Dá Então, mais água para a doutora? assim, em relação ao alienado, né? Ele vai estreitar a relação, vai voltar Psicólogo, a ter, né? vai voltar a ter relação com o pai ou a mãe, quem for o alienado, para voltar a ter o convívio familiar, essas coisas assim. Daí tem o alienador. O alienador pode sofrer muitas consequências, inclusive ou ter a Suspensão do pátrio poder, o pátrio poder, pode suspensão da guarda. daí ele não vai ter contato nenhum mais com o filho, então é meio complicado. Gente, E deixa eu falar uma coisa, Frank, é muito muito legal. importante. Vocês estão arrebentando aqui. Muito, recorde. Leia essa pergunta Deixa eu só da falar uma coisa Maiara. rapidinho. Eu vou falar uma coisa aqui rápida. Tem um documentário no YouTube, A Morte Inventada. Assistam. É quando as mães fazem isso. Normalmente as mães, que tristeza. Repete, morte A inventada morte inventada. no YouTube. Só fala sobre os casos que na fase adulta, a tristeza dos filhos que deixaram de conviver com os pais e com a mãe, porque o pai mentia. A mãe pega as crianças lá no norte que sofrem muito, vem embora. Nunca mais sabe de nada. Olha Assim só que isso. a Maiara Cordeiro. Maiara, a doutora vai levar uma e a doutora Letícia lê outra. Tem muita, olha, mais de 158 perguntas. Não Deixa eu ver tem que ela como. perguntou. Vamos lá, lê alto aqui para todo mundo prestar Ela fala atenção. que a mãe dela Boa noite, tem uma pergunta. não vê a sobrinha, né? Minha mãe não vê a minha sobrinha, que tem 2 anos e meio, A neta por dela. mais de 3 meses. A mãe da minha sobrinha assumiu que bate no marido, meu irmão, na frente da minha sobrinha. Eles vivem brigando. Ela assume que não quer mais ele na casa. Ela não quer sair de jeito nenhum do lar. E no meio da briga, minha mãe foi proibida de ver a neta. Como proceder? Fomos ao conselho tutelar e nada foi feito. Já que, além de tudo isso, a menina não é bem cuidada. Já teve 3 pneumonias e agora está com infecção urinária. Já não é alienação parental, né, doutor? Já é regulamentação de visita. Uhum. A avó pode entrar na justiça pedindo. Agora, ele que é lá dela, que ele tá fazendo com essa apanha dela. Que ridículo. Doutora Letícia, leia aqui. Essa é a sua. Qual o prazo prescricional da alienação Explica o parental? que é prescricional para a gente entender. Perda de direito. Não dá mais. O prazo prescricional é quando não dá mais para entrar com o processo. Perde o direito, né? Normalmente, nesse caso de alienação. Ou seja, até quando Isso, a mãe isso. ou o pai pode exercer o direito Enquanto De tiver entrar com o vendo. processo. Enquanto estiver vendo, claro. Enquanto na verdade não tem um prazo prescricional, né? Porque é um fato que É recorrente, né? é recorrente, que está acontecendo. É aquele crime continuado que se fala? Não, no mais ou momento menos. você tem que pegar aquilo lá. Depois Isso. que passa, que Depois adianta que você passa, não mexer com aquilo. adianta entrar Você com a pode... alienação parental. Sim. Pode entrar. Eu vou entrar, inclusive, num caso que eu tenho aqui desse menininho do Fantástico. Eu vou entrar com um processo de indenização por dano moral. Isso, Não é chama uma doença. outra coisa ainda não. Era doente, Então, doente. o prazo do prescricional Não tem o prazo. Porque, não tem. Porque tem que O papel de pegar indenização tem. Isso, para indenização sim, que daí se for feito Seria quando criança. 5 né? anos a partir do conhecimento, né? A A partir da dos 18 maioridade, anos. isso, É da o caso meu maioridade. é esse. Mara, uma pergunta. Alguém de Ô, fora Marco, da... olha lá. Aí, Marco. Marco, já peguei aqui, nós vamos tomar providência, Marco. Uma pergunta. Alguém de fora da família, sabendo de alguma alienação parental, pode denunciar Pode. por ver uma criança No por conselho causa tutelar. disso? Não consigo Pode. ter lá. Conselho tutelar? Às vezes Rodrigo, outra alguém, parte, né? da assessoria, põe o telefone do conselho tutelar aqui pro pessoal Porque ela ver não é direitinho. parte, né? Ela não pode denunciar porque ela não é parte. Mas ele Mas pode... dá pra. Dá pra ir do conselho tutelar que denunciar. Falar com a mas não como pessoa, parte. com a pessoa que está sendo alienada, falar, olha, ele está praticando um ato de alienação. Andréia parental. Salgada. Luciana Torres, eu também vi meu irmão sofrer com a criança dele por causa da ex-mulher. Vai colocar? Vamos lá. A saúde física e mental da criança tem que estar em primeiro lugar. Eu queria falar uma coisa Diga, para não querida. esquecer. Hoje já é possível, em 2017 foi instituída uma lei que
tornou... Hoje já é possível a pessoa que é vítima de alienação parental pedir medida protetiva em relação ao alienado, ao alienador. Isso. Com base ou no ECA ou até na Lei Maria da Penha. Então, eu peço a medida protetiva, porque hoje é considerado uma violência psicológica a alienação parental. Mas o mesmo processo pode pedir suspensão. Agora, pergunta para vocês de calça curta. Existe alienação parental contra idoso? Sim, pode acontecer contra idoso. A Maria Berenice não é porque ele se equipara a criança, né? Na lei do ECA, é uma criança e pode idoso. Acontecer contra Já vi na minha vida isso. Mas acontece. Às vezes um filho fica falando mal do outro para, sei lá, tentar conseguir uma parte a mais na herança ou conseguir uma outra coisa, mas isso é comum. E agora não é crime mais, né? No governo Lula era 2-3 meses de prisão a 3 anos. Rapidamente. Isso. A alienação parental pode inverter a guarda? Sim. Ser provada? Pode não. É invertida a guarda? Se o juiz verificar que é o caso, ele inverte sim. Você quer ver uma coisa importante que eu ia falar? Boa noite, Fernando. Boa noite, doutora Sônia. Existe algum trabalho do judiciário, da OAB, de informação ou aconselhamento sobre esse tema em divórcios litigiosos que passam pela vara de família? OAB? A OAB não. A OAB tem as câmeras temáticas, né? Mas tem lá. E elas podem servir de orientação, né? Porque a Maria da Penha não é só para apanhar, não. A violência psicológica também. Eu acho que a Cíntia sim, viu, Fernando? Pais difamando mães, mães difamando pais. Nossa, que triste. E a família é coisa tão séria, filhos infelizes para o resto da vida. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Aí são irremovíveis. Telefone do Conselho Tutelar, 3235-1212. 3235-1212. Eu queria saber como que o Fernando Dini, que está colocando aqui o telefone, eu estou aqui. Mas vamos em frente. 3235-1212. Doge, melhor advogada de Sorocaba. Deixa eu falar um negócio para você que é muito importante falar. Tem gente que se mata. Everton, obrigado também. Alexandre, obrigado. Ó, você viu como o pessoal está antenado? É o seguinte. Eu pedi o telefone do Conselho Tutelar. Já deu. Não, deu, 2, 3, 4. A Milene, minha assistente de palco. Olha lá, Milene. Também devia vir. Uma coisa muito importante para falar para você aqui, que é muito mais, olha, eu acho que é mais danoso ainda. É quando eles são casados e brigam na frente dos filhos. Sim. Né? Aquelas brigas que se saem, aquelas explosões, o pai xinga a mãe agora tá valendo toda a mulherada, né? Tá dando conta para nós, né? Então se mata. Então isso aí, se você quer saber, não é alienação parental. Tem um nome aqui que é AFH, né? Que chama-se Ambiente Familiar Hostil. E é gravíssimo também. Olha aqui, gente. Ambiente familiar hostil. É aquele que pai e mãe se pegam, se matam todo dia e a criança no meio. É a mesma situação. Isso pode ser denunciado? Não é porque ali na alienação parental... Como se divulga isso daí? Porque nenhum dos dois vão divulgar. Alienação parental, o filho fica aí morto. Na alienação parental, a característica, qual é o fundamento? É guarda. Está sob guarda. Nesse caso, a família, não existe briga por causa de guarda. Briga porque os dois são brigão, não tem respeito de brigar perto do filho. Não é? E fica aqueles palavrão, aqueles gritaria. Esses dias eu estava não sei onde, caso meu filho. Eu dizia que eu gritava, xingava. Eu falei, meu Deus, é meia-noite, uma hora da manhã, eles brigando. Então, primeiro ele tem que pensar que você não pode falar alto perto do vizinho, escuta. Olha essa moralização para o seu marido, ou para a esposa, ou para os filhos, o filho berrando lá. Olha aqui. Doutor André Morro, bem-vindo também, doutor. Precisamos trazê-lo aqui. Pai dele é meu amigão. Papai era amigão da minha mãe. Não esqueço dele. Gente, deixa eu falar a você. Regiane. Regiane. Oi, Regiane. Parabéns às doutoras, assunto muito esclarecedor. Vamos rapidamente falar. Por que surgiu a alienação parental? É alguma coisa que as mulheres até então, eles tinham um casamento... Antigamente, o casamento não podia ser dissolvido, né? O casamento era para sempre. E quando começou a existir mais o divórcio, eu vi no jornal, ou na revista, no jornal, esta semana, final de semana, que no mês passado de outubro registrou mais separações do que casamentos. Tá vendo só isso? Foi a primeira vez. Mas a alienação parental começou com essa onda de separação
onde a mulher se empoderou um pouco mais. Empoderamento. É o empoderamento da mulher que... Que pernicioso, né? Que ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe lidar com esse empoderamento, então fica pernicioso, porque sabe uma coisa, Fernando, que é muito séria também, que eu vejo muito? É quando a mulher quer receber mais pensão. Carlos Tadeu Fonseca. E aí, Fernando, acompanho daqui de Milão seu trabalho. Cristiane Dini, perfeita abordagem. Então, deixa eu falar para você. Normalmente, quando a mulher quer ter mais pensão, ela cria, ela incute falsa memória, né? A falsa memória é uma coisa muito profunda, né? Porque não é assim, ela chega de sopetão. Ela deixa a criança ficar fragilizada. Meu pai é rico e eu sou pobre. Ou minha mãe é rica e eu sou pobre. Então, o pai pode proporcionar uma coisa para ela e a mãe não. Isso aí ela vai incutindo, que a criança começa a ter pena da mãe ou pena do pai, por não ser pobre. E parece que é castigo o pai ser rico ou a mãe ser rica. E quando a alienação dos dois lados? Ah, ela também tem. Mas Quando aí o pai tem faz alienação e a mãe faz alienação. Ixi. Complicado. Complicado, né? Dois Mara loucos, né? Solange, outra pergunta para esclarecimento. Após constatação de alienação parental, os pais também deveriam ser obrigados a fazer Ah, sim, terapia? pode. Dependendo do grau, né? Dependendo do grau, o juiz pode. Se tiver determinar, síndrome, assim. se for longe, né? Pessoal, eu acho uma covardia essa história Nossa. de colocar uma criança em defesa no meio de um Refém, rolo né? desse. Fica refém. E eu acho que, na verdade, quem faz isso é pena de morte, sabe? É inacreditável, inadmissível a gente viver em tempos modernos e ver Usar criança o vírus. sofrendo e a mãe ou o pai sabe que isso vai lesar essa criança por tanto tempo, né? Quando eu falo numa pena um pouco maior, logicamente que a força de expressão, Prisão, acho que né? seria tão bom. A prisão, Não ficar né? com medo. Então, a gente devia ter uma pena muito Juba, maior, logicamente que dentro dos nossos parâmetros legais. Alexandre. Seria alienação quando a avó, ou seja, a sogra, fala mal do pai? É. Sim. Opa, avó. A avó responde como sendo Responda alienadora. alienadora. Ô, Gregory. Bom, o que eu quero saber é o seguinte. Como proceder? Detectou. Como proceder? Provou. Tem Gravação, algumas provinhas. WhatsApp. Vai lá no advogado, na defensoria Entra com uma pública. medida protetiva. Medida protetiva E não entra com uma... com Eu entrei, medida. essa do mês passado, que é um caso gravíssimo que eu tenho, que vai dar certo. Eu entrei com uma medida de regulamentação de visita acumulado com a alienação parental. Então, o juiz vai regulamentar, mas antes dele dar a Mas visita, alienação. ele vai olhar o que é que está acontecendo, porque não pode pegar a criança lá, arrancar e fazer visita ao pai. Fala para mim, dá um recado então, fora da lei, pela sua experiência de vida profissional, dá um recado pro pai e pra mãe que está nos assistindo e que pratica alienação Falar o parental. quê? Né? Ensinar ele o cachorro como eu faço? A pessoa tá tão cega que ela está por competitividade, por causa de despeito, vingança. Ela não sabe que ela está fazendo isso. Você acredita que a mãe faria isso com o filho, Fernando? Em sã consciência? Saber que o filho vai ter sequela irremovível. Depende, a gente não sabe o grau de maldade das Fernando. pessoas, a gente vê gente matando então o outro. você acha que isso é desequilíbrio. Se a pessoa não está normal. A mãe, o instinto da mãe de proteção. Como é que você vai imaginar que a filha... A mãe, esse menino que nós estamos com um problema, que nós estamos com um processo, que ele teve coragem de pôr maconha com o menino fuma no processo. Você nota que o pai pegou raiva dele também, porque o pai ficou envergonhado, né? Ele não sabe o que está fazendo, a mãe também não sabe. Talvez depois de um processo, doutora, de psicólogo, eles vão começar a ter noção. Mas quem faz isso, eu acho. Quando a alienação parental for comprovada, ou a outra parte, quem foi prejudicado, pode pedir indenização? Eu vi ontem na internet. Uhum. Sim. Pode pedir? O filho pede, vou pedir agora pro filho. O filho pode pedir O menino está com indenização? 18 anos destruído. Ele está destruído. E a mãe dele está me acompanhando aqui. E é o que está na página do meu Face hoje. Eu pus a reportagem de 10 anos atrás. O menino é destruído. E a alienação parental pode ser feita mesmo que inconscientemente, né? Uhum. Que nem a Letícia falou agora. Inteligentemente. Né? Não, mas a mãe pode praticar sem saber que Sem saber que está fazendo isso. Eu não acredito nisso. Não, ela tá querendo desmoralizar, mas ela não sabe que ela tá praticando alienação parental. Ela não sabe o que ela está fazendo pro filho. Isso, exatamente. Mas devia saber, né? Você vê como Sim. eu tô sofrendo, caramba. Sim. Isso é elementar, né? Nenhuma criança gosta de ficar Ninguém ouvindo sobrevive a falar mal isso. dos pais. Mas acontece que a alienação parental mais perigosa é aquela que ela vai falando aos pouquinhos. Ela dá o celular pro filho.
Não é essa escandalosa, ficar falando de criança no pai. A alienação parental, porque o menino também pode se defender. A alienação parental perigosa é aquela que a mãe vai devagarinho dando presente, indo embora, a visita até às 7. Se o pai não chega às 7, ela às 7h10, ela tá na rua para levar o menino no McDonald's. Então, ela vai dando coisa, agradando a criança. Falsas memórias, ela desconstrui o que o pai tem de bom e põe essas falsas memórias que o pai não chega na hora certa, que o pai não dá celular para ele, que o pai fala, seu pai falou alto com você. Então, aí que tá. Se ela começa a berrar e xingar, daí é... Gente, eu quero aqui fazer um relato para vocês, que eu sou filho de pai separado, né? Há pelo menos 44 anos, né? Bebê. E eu vivi dentro de um lar, vivi com a minha avó, com meu avô, com mais 5 tios, com a minha mãe, e eu nunca passei por isso. Nunca. E é por isso que é difícil eu entender Muito que isso pelo contrário, existe, eu falo bem, seu pai é bom. Era tanta gente, doutora Letícia, era tanta gente que tinha, olha, eram a minha mãe, mais 5 tios, são 6, meu avô, minha avó, então éramos em 8 pessoas. Sempre escutei falar bem do meu pai. Falo até hoje, sempre escutei, né? Sabe? Então acho que isso é tão dramático, tão drástico, que na minha cabeça não entra alguém fazer isso com eu falo como pai. Gente, é absurdo. Doutora Letícia, passa seu telefone, qual que é? Eu vou passar o meu celular. Travou tudo aqui, ó. Travou, não sabe mais. Coisa boa. É muita gente. Você vê como o negócio sabe? É bravo, Fernando. São assuntos que, ó, eu acredito que está sendo recorde. Doutora Letícia, seu telefone e seu e-mail. 981128875, esse no celular. 981128875. Alguém pode repicar aqui no... Se quiser tirar dúvida, mandar no WhatsApp. Qual que é o seu e-mail? Isso. Tá bem cheio lá, tá perdida. letrfr@gmail.com. Tá. Aquela falou aqui, sempre é para obter benefício, a Tânia Matoc fala. Sempre é. Então o pai ou a mãe sempre faz isso. Ou ela satisfaz o ego dela, ou ela vai se vingar que o rapaz largou dela. Eu tô só falando em mulher, que coisa horrorosa. Não tem. O homem também. O homem também faz. É que eu vejo mais mulher. O homem é que mais aparece porque é a mulher que fica mais com a guarda, né? Quando o marido arruma uma namorada, o que ela faz para arrumar defeito para namorada, porque a criança não gosta dela, a boba, em vez de agradar, né? Doutora Sônia, seu telefone qual que é? O meu telefone celular é área comercial, né? 99689-7496. 99689-7496. Mas eu prefiro e-mail. Qual que é o seu e-mail? É soniadine1@gmail.com. Pergunta repete de novo. Vocês estão colocando aí, gente? número 1. Pede pro Fernando Dini colocar lá. gmail.com. Mas acontece que eu queria falar para vocês que esse estão perguntando quais seriam as provas. WhatsApp, foto, gravação. Tem gente que fala, gravação não vale. Estão perguntando pro Juruna, que ele ensinou nós, não é? Natália, boa noite. Deixa eu explicar uma coisa séria. A gravação não pode ser uma pessoa, uma outra pessoa com eles. Tem que ser sempre, se você for parte e estiver gravando e falando, você pode. Se você mandar alguém gravar, não vale. Camila Monari. Oi, Mamila. Vamos lá. Carlito, seja bem-vindo, Carlito. O doutor Alberto é o nosso... Bom, Fernando de Araújo, Zenorte, um jornalista de primeira linha. Boa noite, excelente e produtivo bate-papo. Fernando, se você quiser, nós podemos ir também no Zenorte, fazer uma live, porque você vê... a gente está acabando, está chegando ao fim aqui da live, e a gente não consegue falar sobre tudo. Então, nenhum Fernando, Zenorte... Né? Muita coisa para falar, Fernando. Olha aqui, Luciana Aro, seu pai agora tem outra família, não quer saber mais de você. Então, o pai também, quando faz outra família, ele não quer saber o abandono daí filhos, é o abandono afetivo. Doutor Alberto, nosso corregedor aqui e é criminal, da prefeitura, ele está falando, a educação e conscientização são instrumentos fundamentais para a mudança de comportamentos pedagógicos. Então, é isso a nossa live está tentando fazer, doutor. Renato, boa noite a todos. Doutora Sônia, já 10 anos, meu irmão se separou e a mulher dele foi embora para Guarulhos e levou o filho dele sem avisar meu irmão, nem o juiz. Ele se casou outra vez e faz o menino chamar o padrasto de pai e afastou o menino de nossa família.
Isso é caso? Mas é o que mais acontece. Eles querem descartar o pai, né? O pai é esse, que você gosta dele porque ela ama ele e não ama o outro. Essa né? mudança de domicílio muito Também é alienação. Tornando impossível o convívio, também é alienação parental. E ele também na alienação, ele lembra do filho fatos que ele não gostou que ele fez com o pai, né? Por exemplo, assim, ele levou um tombo, o pai levou faz 10 anos, mas ele também inclusive nas falsas memórias. Né? Gente, lembrando que os telefones, as doutoras estão aqui, o e-mail também estão aqui. Gente, manda e-mail, tá? Natália. Oi, gente, tudo bem? Estou pedindo judicialmente para alternar o modo de visita do meu filho. O pai... Nossa, eu tô sem óculos. Eu sei, eu sei o que eu tô falando. Não, mas tem que falar para todo mundo ouvir. Eu sei, mas o pai não vê o menino, né? O pai não visita, quer pegar apenas nas férias e quando meu filho está... E quando meu filho volta para casa. Volta em pânico. Ele passa na psicóloga e tenho todos os laudos. Enquanto não sai o processo, não quero que ele fique por um período muito grande lá. Que ele passe só o dia. Mas o pai quer forçar esse período. Agora ele fica ameaçando que estou fazendo alienação. Isso se enquadra? Eu não entendi direito. Ele está tentando ver a criança e... Do jeito que ele quer. Não. Também... Não, ele está fazendo o seguinte. Ele está falando que o pai pega a criança quando ele quer. Principalmente em longos períodos de férias. E quando a criança volta, a criança volta em pânico. Por quê? Não sei. Volta em pânico. Ele passa na psicóloga e tenho todos os laudos. Enquanto não sair o processo, não quero que ele fique por um período muito grande. Uma liminar, ela tem que entrar com uma medida cautelar. Para que modifique a visita, de visita e que ele seja obrigado. E tem que ter o cumprimento de sentença, não é assim como ele quer. Ele é obrigado a pegar e ver a criança, né? Então, Natália, tá aqui os contatos das doutoras. Vamos ligar. Luciana Braguin. Lu, bem-vinda. Contudo que vivo, pois não é fácil ser pai e mãe, mas quero que os meus filhos nunca falam mal do pai. Sagrado. Infelizmente, quem perde de não visitar são eles. Bom, gente, acho que a gente está chegando a mais um fim da nossa live. Olha, nós trouxemos aqui. Tem bastante coisa aqui. Doutora Letícia trouxe mais um tanto. Mostra aí, Letícia. Belezinha ela. Então, olha lá, mostra aí. Olha o que tem de papel aqui, gente. Todo mundo super antenado, mas o telefone das advogadas estão aqui. Mas, Fernando, deixa eu falar um negócio pra você. O importante... Maiara Canhada. Oi, doutora Letícia. Fala oi pra ela. Tudo bem? É minha amiga. O importante, Fernando, que a gente deixa bem claro aqui, que o judiciário está fazendo socialização. Eles não querem que acabe assim. Eles querem que acabe bem, que os filhos se interajam com o pai, né? Eu mesmo que está errado, que está certo, que interage. Então é bom saber, né? Porque ser empresa. Olha os contatos todos aqui. Mas normalmente você não falou uma coisa triste de você. Quem pode entrar com um processo de abandono afetivo? A mãe que percebe ou só o filho quando sente isso? Não, a mãe. Ela é representante legal dele. Vai entrar pedindo pelo filho, né? Ele não pode, né? Qual que é a resposta para ela? Então, é o filho que entra, mas ela que vai representar. Ela, sim. Se ele tiver 16 anos, da 18 para baixo. Isso. Assunto atualíssimo. É mais corriqueiro que você possa imaginar. É muito comum. Regiane, Sônia, sempre sábia. Ninguém falou da gente, né, Letícia? Puxa saca minha, ela não vale, Regiane. Bom, alguém aqui da assessoria pode falar um pouquinho de mim e da Letícia antes que acabe? Vocês têm que comer um saco de sal, dar uma volta no mundo. Vai, Rodrigo. Um saco de sal, depois vocês vão falar. Vou mostrar aqui agora, vai aparecer aqui agora. Bom, finalizando. Algumas considerações finais, doutora Letícia? Eu acho assim que na questão de divórcio, né? Os pais têm que ter em mente que quando eles estão se separando, que já é um processo difícil para os filhos, né? Então tem que evitar aumentar isso com alienação parental, que vai acabar trazendo muitas coisas ruins para o filho, ele não vai saber lidar com determinadas coisas devido vai para cá. Devido ao fato da alienação parental. Então, é só para que os pais tenham consciência, né, de que quando eles praticam isso, eles podem afetar futuramente os seus filhos. Doutora Sônia, considerações finais? E ele tem que saber também que quando ele estiver na fase adulta, ele vai pegar o ódio dela, ou dele, que alienou. Então, mais cedo ou mais tarde, aguarde. O famoso feitiço de feiticeiro. A nível inconsciente, ele detesta quem fez isso com ele.
Ele pode ter, não gosto da minha mãe morreu, por que não gostava da... E veio o remorso porque fez aquilo com o pai. Então, a mãe consciente não tem que ter conselho aqui, não é? É tão ridículo dar conselho para uma coisa dessa. Não? É. Esperei aqui tanto tempo um elogio para nós aqui, Letícia. Vamos esperar mais um pouquinho. Ninguém mandou ser fofa. Então, pais e mães, por favor, consciência no trato. A Letícia falou uma coisa muito importante, que já é tão dolorosa a separação, para a criança passar por tudo isso ainda. Então, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter... Eu fui da Margarida. Eu fui da Margarida. Frida. Sônia e Fernanda, nós também amamos você, Frida. Fernando, deixa eu falar uma coisa mais grave, doutora, que eu já vi. Quando o pai morre, ou a mãe morre, o filho não pode consertar o estrago que ele fez. Daí, o cara vai para a rua, bebê. Porque ele não pode falar, pai, desculpe, o pai não sabia. E o filho tem uma moça que usa cocaína por causa disso. Porque ela judiou do pai. E ela não pode consertar, falando desculpe, né? Olha que coisa. Falta de consciência. Para vocês terem uma ideia, mais de 229 perguntas para vocês. Então, depois, isso porque estamos ao vivo. Ao vivo. Temos tudo isso de pergunta. Então, vocês podem aqui entrar depois e respondendo, né? Nossa, doutor, o e-mail. Já está aqui, já está Tá registrado. Já. Está aqui o e-mail registrado das duas, telefone das duas. Agora, a gente precisa só sair. Fernanda, deixa eu falar, começa já a fazer esses assuntos. E os homens também, né? Que estão até sendo vítimas das mulheres que se tal de empoderamento, que não sabe o que faz com empoderamento e se destrói tudo. Pessoal, boa noite. Fala boa noite. Tchau, gente. Gente, um assunto muito importante e tenho certeza que de grande reflexão para muitos que acompanharam nós ao vivo e para aqueles ainda que irão assistir por muito mais. E estará no nosso canal de YouTube. Qual que é o canal? Canal no YouTube Fernando Dini, acompanhe e vamos em frente com pessoas competentes fazendo parte do nosso dia a dia. Tudo isso, para mim, para elas, não. Tudo isso para nós. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Foi bom, Fernando?